Mais um dia! Hoje vai ser um vídeo um pouco mais triste, pessoal. Para que vocês não pensem que essa trajetória toda tá sendo só diversão, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das coisas chatas que acontecem aqui na minha vida de vez em quando. Eu já falei um pouco sobre isso em um vídeo antigo, mas como a maioria de vocês aqui são novos, talvez não conheçam essa história. Lá no passado, quando meu pai era jovem, ele juntou dinheiro por um bom tempo trabalhando como operário em construção de ferrovia. Quando ele conheceu a minha mãe, eles abriram uma empresa de fabricação de bateria para carro. Com o tempo, essa empresa cresceu e na época que eu tinha uns 10 anos, ela já era uma indústria com mais de 100 funcionários. Sim, pessoal, houve um tempo da minha vida em que eu podia ser considerado um engomadinho filho de patrão. Inclusive tem um monte de história interessante sobre isso que eu vou contar em próximos vídeos. Mas como vocês podem imaginar, a coisa não deu muito certo. Por um monte de motivos em cascata, aos poucos a empresa começou a ruir e as dívidas dela começaram a aumentar. Contas com o governo, fornecedor e até mesmo o salário dos funcionários começaram a atrasar. As vendas não estavam boas, a concorrência aumentava pra caramba e as taxas e exigência do governo pro tipo de indústria que o meu pai tinha, que mexia com química e ferro, foram ficando cada vez maiores e mais caras. Em resumo, galera, no final da empresa, o meu pai levou vários golpes financeiros, parte da mercadoria que a empresa tinha foi roubada e a situação chegou no limite, até que finalmente foi declarado falência. A empresa e todo o maquinário que meu pai tinha foi pro leilão ou foi roubado em algum outro golpe. Depois desse caos todo, mesmo com o dinheiro levantado no leilão, parte das dívidas não foi paga e os meus pais ficaram com dívida com funcionário, fornecedor, com o Estado e com a União. Tá bom, Léo, mas é tão ruim assim? Não dá pra simplesmente pagar tudo e resolver o problema? Quanto que os seus pais devem? Bom, pessoal, já fazem uns 12 anos desde que a falência aconteceu, então nós não temos muita certeza. Mas eu diria que seria algo em torno de uns 10 mais ou menos. 10 mil? Quase. Sim, pessoal, isso mesmo. Eu não tô brincando nem nada. É bem provável que os meus pais, minha mãe na verdade, né, já que o meu pai já faleceu, é bem provável que a minha mãe deve então cerca de uns 10 milhões de reais somando tudo. Parece loucura, eu sei. Mas pessoal, esse valor foi o acumulado de anos e anos de dívidas no patamar de 100 mil reais com fornecedor, taxa, imposto de mais de 100 mil reais, salário de mais de 100 funcionários, empréstimo com banco, etc e etc. Imaginem todas essas coisas aí com juro incidindo ano após ano. Depois dessa bagaceira toda, tudo o que restou para minha mãe foi o apartamento que a gente mora hoje. E esse, de fato, pessoal, só não nos foi tirado ainda pela existência de uma lei que não permite que o imóvel único de uma pessoa seja leiloado. Mas não se enganem, eles tentam fazer isso o tempo todo. Para vocês terem ideia, essas aqui são algumas das papeladas mais recentes que a gente recebeu nos últimos meses. Algumas delas eu até recebo ali na portaria, eu nem comento com a minha mãe para não trazer essa chatice para ela. Já vou falando com um advogado, amigo aqui da nossa família e tentando entender o que a gente pode fazer. Notem bem os valores citados em alguns desses papéis aí do Tinhoso. Agora pensem que esse aí é só um dos mais de, sei lá, 50 processos que ela tem. Desculpem por esse vídeo deprê logo numa sexta-feira, pessoal, mas realmente eu senti vontade de explicar para vocês um pouco do meu sumiço nesses últimos dias. Essa irritação toda com isso me fez ficar meio para baixo e eu acabei cedendo. 2 dias atrás eles conseguiram penhorar o vale do salário mínimo que a minha mãe recebe no mercado. Era uma coisa que a gente estava tentando evitar, mas não teve jeito. Apesar de tudo, galera, eu tenho que parar de ser fraco, vamos falar a verdade. Esse vídeo vai ser pra mim mais um dos lembretes do porquê eu comecei tudo isso e porque eu não posso mais entregar a toalha por qualquer coisinha que me aconteça. Uma mania idiota que eu tenho. Hoje, mais do que nunca, a minha família, principalmente a minha mãe, tá precisando de mim. Do mesmo modo que eu falei ali no vídeo do desabafo que ela me sustentou pra caramba enquanto eu era um preguiçoso, agora eu vou fazer o contrário, não que eu esteja falando que ela é uma preguiçosa, vocês entenderam, né? Uma boa notícia é que o meu canal já me rendeu mais de 200 reais desde que eu monetizei ele. Quem sabe um dia esses 10 milhões aí de dívida dela não sejam nada perto de como vai estar esse marcador aqui. Fodam-se essas dificuldades, o meu maior inimigo sou eu e a minha preguiça vai ser vencida. Hoje foi isso, amanhã tem mais, eu garanto pra vocês.